Fala pessoal do Dedicação Delta, se você não me conhece ainda, meu nome é Rodrigo Barcelos, eu sou o primeiro colocado do meu concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, tanto da prova oral quanto do concurso inteiro. Sou também mestre e doutorando em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tradutor brasileiro de algumas obras de Eugênio Raul Zaffaroni. A gente vai fazer hoje uma viagem sobre um tema altamente interdisciplinar com direito penal e direito constitucional. Mas antes da gente iniciar o nosso trabalho, eu quero te lembrar para ativar o sininho e receber todas as notificações aqui do canal, para comentar se você estiver gostando dos nossos vídeos e deixa aqui também para também deixar o seu like e enviar para os teus companheiros de jornada de estudos, se você achar que deve. Segue a gente no @Dedicação Delta no Instagram e no @Prof. Rodrigo Barcelos com 2 L's. Mãos à obra para o nosso trabalho de hoje. O nosso tema é imunidades parlamentares e direito penal. O primeiro ponto é o seguinte: eu acho que não tem hoje tema tão candente, tão aceso, tão quente, tão interessante quanto imunidades parlamentares e liberdade de expressão. Desde que o Supremo Tribunal Federal julgou a ação penal 1044 do DF, que envolveu o ex-deputado federal Daniel Silveira, a partir de manifestações absolutamente desastrosas que ele fez contra ministros do Supremo, contra o próprio Supremo Tribunal Federal, algumas delas bastante violentas. O ministro Alexandre de Moraes, conforme você bastante bem deve se lembrar, determinou a prisão imediata daquele ex-parlamentar. Isso foi se desenrolando até que a PGR o denunciou, o Supremo o condenou, o ex-presidente da República editou um decreto de graça que, em tese, o teria livrado do poder punitivo, mas pouco tempo depois o Supremo acabou declarando inconstitucional o próprio decreto de graça e mantendo a condenação do ex-parlamentar a uma pena privativa de liberdade grave. É óbvio que a gente não vai discutir os aspectos político-partidários disso, embora eu não tenha a menor dúvida de que eles existam. É óbvio, pelo amor de Deus, trata-se de um parlamentar que proferiu um discurso político, alegando estar abrangido pela imunidade parlamentar, que é uma garantia política dada pela Constituição, que é um documento político julgado por um tribunal essencialmente político, e que não tem absolutamente nenhum demérito em falar tribunal político nesse sentido, porque se trata de uma constatação óbvia, né? O Supremo Tribunal de qualquer país é um tribunal essencialmente político, no sentido de uma instituição política, né? Assim como a presidência, assim como o Congresso, não tem absolutamente nenhum juízo pejorativo no sentido de um tribunal que fez um julgamento partidário. Não é nada disso que eu estou falando. Então, bom, é óbvio que existem os aspectos político-partidários atinentes ao caso, mas pouco eles nos interessam para compreender o nosso tema das provas, que isso sim é interessante aqui no nosso debate de hoje. A partir desse caso, o Supremo reviu vários conceitos envolvendo liberdade de expressão, envolvendo imunidades parlamentares e, portanto, eu creio ser uma boa hora para a gente debater um específico ponto. Qual é a relação das imunidades materiais dos parlamentares, sobretudo deputados federais, estaduais e senadores, aquelas imunidades previstas no artigo 53 caput, pelas palavras, pelos votos e pelas opiniões, e a teoria do delito. Eu quero começar te fazendo uma seguinte pergunta, que a gente vai procurar oferecer uma pergunta a qual nós procuraremos oferecer resposta adequada ao longo dos próximos minutos. Se é verdade que um parlamentar federal ou estadual, pela norma constitucional de extensão, não será violado, para usar os termos da própria normativa do 53 da CF, por suas palavras, pelos seus votos ou pelas suas opiniões, qual é, dentre aquelas componentes categorias do delito, tipicidade, ilicitude e culpabilidade, a que fica excluída pela incidência dessa imunidade? Ou será que nenhuma delas é afetada e talvez o parlamentar, em realidade, tenha uma impunibilidade com o critério mesmo do que é o não punível, que está fora dos 3 estratos da categoria do delito? Bom, o primeiro ponto é a gente perceber que essa resposta não está dada pela Constituição. O 53, de novo, só menciona que serão invioláveis os parlamentares citados pelas suas palavras, pelos seus votos e pelas suas opiniões. A expressão inviolabilidade não é essencialmente designativa de nenhuma das 3 categorias do delito. E isso fez surgir no debate brasileiro, sobretudo a partir do Código de 40, que usava uma sistemática jurídica muito semelhante,
uma enormidade de posições na literatura disputando esse tema. Algumas um pouco mais técnicas, outras um pouco menos. Eu quero te dizer duas coisas. Primeiro, discutir isso não é só um exercício de viagem mental acadêmica, muito pelo contrário, tem consequências muito pragmáticas. A depender da categoria do delito que você exclua com a imunidade material, o partícipe pode ou não ser afetado dentro daquela lógica das 4 teorias de assessoriedade que a gente estuda no concurso de pessoas. A gente vai ver isso. A segunda coisa que eu queria te dizer é, mais do que oferecer uma resposta fundamentada na literatura e na jurisprudência e na própria Constituição a essa pergunta que eu acabo de te propor, esse nosso encontro vai servir para que nós consigamos realizar uma potente revisão de vários temas correlatos, como tipicidade, ilicitude, concurso de pessoas, dentre mais. Ok, eu acabo de te dizer que na literatura brasileira se instaurou um poderoso debate acerca da natureza jurídica das imunidades materiais parlamentares. É possível separar os grupos de opiniões, em 2 essenciais extremos. Primeiro, o dos autores que resolvem o problema dentro da teoria do delito. E o segundo, o dos autores que resolvem o problema fora da teoria do delito, ou na punibilidade, que, conforme você sabe, não está dentro da teoria do crime, que só é composta pela tipicidade, pela ilicitude, pela culpabilidade, ou em alguma coisa próxima a isso. Nós podemos examinar quais são esses 2 grupos de autores e basicamente quais são os seus fundamentos. Dessa maneira, a gente consegue revisar os temas, compará-los com a jurisprudência e ver quem está certo, quem não está e saber o que a gente marca numa prova. Os 2 principais autores do direito privado e do direito penal do Brasil são certamente Pontes de Miranda e Nelson Hungria. Ambos tinham uma posição bastante semelhante aqui. Diziam, a imunidade material é causa de exclusão do crime. Paremos aqui um momento. Causa de exclusão do crime. O crime, portanto, existe. Se um determinado parlamentar profere uma injúria contra alguém, ela é típica, antijurídica e culpável. Se ele profere uma calúnia, se ele profere uma difamação, de acordo com essa visão, ela é típica, ela é ilícita e ela é culpável. Existe o crime, mas ele fica excluído. Portanto, esse é o primeiro grupo de autores que trabalha a questão dentro da teoria do delito. Há o crime, mas ele é excluído. É claro que a gente pode se perguntar, mas excluído por quê? Esses autores não aprofundam o tema, dizendo simplesmente que trata-se de uma causa de exclusão do crime. O segundo grupo de autores, ainda dentro desses que trabalham o problema na teoria do delito, é o norteado, por exemplo, é o capitaneado, por exemplo, pelo professor José Frederico Marques, que diz, não, olha, na verdade não se trata de uma causa de exclusão do delito genérica, mas sim de uma causa de incapacidade penal por motivo jurídico, por motivo político, uma causa de incapacidade penal por motivo político. Essa é uma posição interessante, perceba, uma causa de incapacidade. Todas as capacidades individuais, nós sabemos, são hoje no esquadro finalista da teoria do delito, examinadas dentro da imputabilidade, que é, conforme você bastante bem se lembra, um dos componentes da culpabilidade, que é o terceiro dos estratos do crime. Ao dizer que a imunidade material é uma causa de incapacidade penal por motivo político, o professor José Frederico Marques de São Paulo parece levar o tema para dentro da imputabilidade, dizendo que ela estaria ausente e que, portanto, não seria culpável a conduta de um parlamentar que, se valendo da imunidade, ofende alguém proferindo uma injúria, uma calúnia ou uma difamação. Ok. Existem ainda outros autores? Existem. Ainda de São Paulo, Basileu Garcia prefere uma posição semelhante à de Hungria e Ponte de Miranda, mas ele dá uma leve variada. Se Hungria e Ponte diziam trata de uma causa de exclusão do crime, Basileu Garcia de São Paulo diria trata-se de uma causa oposta à formação do crime. Perceba, Hungria e Ponte de Miranda diziam há o crime, mas ele é excluído. Basileu Garcia dirá há algo que se opõe à própria formação do delito. Então, a imunidade material não existiria e não incidiria depois de consumado o crime, mas antes da sua própria ocorrência. Todos esses autores, conforme você percebe, são autores absolutamente consagrados, Hungria, Basileu, Pontes, José Frederico, enfim, resolvem o problema dentro da teoria do crime. Mas são autores um pouco mais antigos.
Hoje em dia, há algumas posições que trabalham no campo da tipicidade e no campo da ilicitude. Eu quero trabalhar primeiro a da ilicitude para depois a gente chegar na tipicidade. Tem um motivo muito simples pelo qual eu vou fazer essa inversão da ordem. Existem alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal que preferem dizer que se trata de uma causa de exclusão de tipicidade. Como a gente vai se deter um pouco mais cuidadosamente sobre eles, deixemos-nos para o final. Veja você o seguinte, para dizer que a imunidade material exclui a ilicitude de um fato, nós devemos trabalhar com duas possibilidades. A primeira é o estrito cumprimento de um dever legal. A segunda é o exercício regular de um direito. Isso já fica desde logo excluído. A imunidade material, conforme todos nós sabemos, não é um direito subjetivo do parlamentar. Em realidade, é uma prerrogativa funcional de natureza muito objetiva atribuída ao próprio poder legislativo, que aquele indivíduo só vai gozar enquanto representa o legislativo. Em outras palavras, a imunidade material não é um direito subjetivo do parlamentar, é uma prerrogativa objetiva e funcional do poder legislativo. Não é dele. E tanto não é dele que ele não pode renunciar a ela se quiser. Bom, parece totalmente contraditório que alguém possa fazer um uso regular de um direito, mas aquilo ali não é direito. Então essa posição já fica excluída. A posição segundo a qual tratar-se-ia de um estrito cumprimento de dever legal é bastante sustentável. É claro, a imunidade material serve para preservar a liberdade democrática que um parlamentar tem que ter para fazer política. Ora, isso não é de nenhuma maneira reprovado pela Constituição, e muito pelo contrário, é uma atividade incentivada por ela. Um parlamentar é pago e existe para fazer política, e a política se faz no parlamento, ora falando, com palavras, no debate, na discussão, no enfrentamento político. Conforme a gente bem sabe, na Ação Penal 1044, o Supremo progressivamente reviu a antiga jurisprudência, segundo a qual não haveria de se perquirir um nexo funcional entre as palavras e o exercício do mandato. Essa ação foi tão importante para esse tema que eu posso dizer tranquilamente que ela revolucionou a compreensão jurisprudencial sobre ele. E a gente pode circunscrever o que o Supremo afirmou nessa ação com relação a isso, a seguinte afirmação: independentemente do lugar onde são proferidas as palavras, independentemente da intenção delas, é indispensável haver um nexo funcional entre elas e o desempenho do mandato. De modo que não vai haver imunidade para um parlamentar que, por exemplo, ofenda o árbitro de futebol na final da Copa do Brasil. Mas certamente, em tese, poderá havê-la quando um parlamentar da sua casa faz uma live, faz um pronunciamento qualquer, dá uma entrevista, discutindo online um tema de interesse do seu partido, do seu eleitorado ou da própria República do Brasil. Não basta que haja o nexo funcional, todavia, e esse é um ponto muito importante. Nessa mesma ação, o Supremo cristalizou o entendimento de que há de haver, para que incida a imunidade material, uma certa compatibilidade material, ou seja, de conteúdo, de substância, entre aquilo que se fala e a estrutura da Constituição, as bases essenciais da Carta Política. Está muito certo. Se a gente for aos objetivos da Constituição, a gente vai perceber que esses primeiros dispositivos constitucionais determinam como todo agente público, em sentido amplo, deve se pautar em busca de uma sociedade mais justa e solidária, etc, etc, etc. Um dos pilares fundamentais da Constituição é o regime democrático. Outro dos pilares fundamentais da Constituição é a igualdade de todos e a vedação à discriminação. Por esse motivo, o Supremo tem entendido que, ainda que haja nexo funcional entre o que alguém diz e o exercício das suas funções, se o discurso não guarda uma mínima compatibilidade de conteúdo com a construção de uma sociedade mais justa e solidária, com a garantia de igualdade de todos perante a todos, com a vedação às discriminações e com a manutenção do Estado de Direito, esse discurso não vai estar abrangido pela imunidade material. Voltemos ao caso Daniel Silveira. Certamente havia um nexo funcional nas palavras que ele falou. Rodrigo, como assim? Ele falou contra o Supremo, falou que ia agredir ministro, etc. Calma. Havia um nexo funcional, sim ou não? Esse sujeito estava fazendo política no sentido do que o eleitorado esperava que ele fizesse? Sim. Eram manifestações de cunho político? Sim. Ele só estava fazendo essas manifestações, só tinha o alcance para fazê-las porque era um deputado? Sim. Ele poderia ter feito essas manifestações dentro da própria casa? Sim.
Eram manifestações de cunho político? Sim. Contra instituições de natureza essencialmente política? Também. E, de novo, isso não tem pejorativismo nenhum. Existe essa palavra? Enfim. Portanto, existe uma compatibilidade entre o que ele estava discursando e aquilo para o qual a Constituição determina que o cargo dele serve, fazer política? Sim. Então, por que ele não pôde ter, naquele caso, o benefício da imunidade material? Porque não houve uma compatibilidade mínima entre o seu discurso, entre o conteúdo da sua fala e os pilares fundamentais da Constituição. Esse indivíduo propôs a abolição do Estado Democrático de Direito, o que é essencialmente a contrariedade mais lógica e a justa antítese da própria Constituição Democrática. Propôs ataques de violência contra ministros do Supremo Tribunal Federal, dos quais ele discordava politicamente. Essa é a justa antítese de uma política saudável, que é o que a Constituição de 88 determina e autoriza e estimula e incentiva. Promoveu o discurso de ódio, que é, na visão do Supremo, e está correta a visão, a justa antítese da vedação às discriminações que a Constituição coloca expressamente dentro do rol de direitos fundamentais. Portanto, perceba que a partir dessa ação a gente pode tranquilamente dizer que, além do nexo funcional, precisa haver, para que haja incidência da imunidade material, uma compatibilidade de conteúdo entre a fala do parlamentar e as bases mínimas da Constituição. Vedação à discriminação, vedação ao discurso de ódio, vedação à incitação direta de violências e vedação à abolição drástica e antipolítica do Estado de Direito, como um incentivo a golpes de Estado, a propagação de mentiras absolutamente terríveis, as chamadas fake news e coisas do gênero. Rodrigo, mas por que você fez essa digressão inteira? Para perceber que é possível sustentar que a imunidade material, sim, está excluindo a antijuridicidade de um comportamento típico de injúria, de difamação ou de calúnia, pelo estrito cumprimento de um dever legal. Voltemos aos pontos essenciais. A imunidade não é um direito subjetivo, é uma prerrogativa do Poder Legislativo. Ela não é parte do meu patrimônio de direitos, ela é uma prerrogativa objetiva do poder do qual eu faço parte. Além disso, eu só tenho acesso a ela porque desempenho uma função. E além disso, ainda que eu desempenhe essa função, eu só tenho acesso a ela se eu me manter estritamente dentro dos limites da função e dentro do que a Constituição espera que eu faça com a função. É plenamente possível dizer, portanto, que sim, a imunidade parlamentar material exclui a ilicitude de um comportamento típico pelo estrito cumprimento de um dever legal. Somente, todavia, se ela se mantém dentro desses dois requisitos que a jurisprudência vem cada vez mais reforçando: nexo funcional e compatibilidade de conteúdo mínima entre a matéria, a substância, o conteúdo das falas e esses níveis éticos e civilizatórios mínimos que a Constituição expressa e implicitamente alberga. Existe um problema aqui. Perceba você o seguinte: quando a Constituição, no artigo 53, diz assim: os parlamentares são invioláveis pela Constituição, ela não parece fazer referência a uma causa de exclusão de ilicitude, por alguns motivos interessantes. O primeiro é que o sistema de proibições do direito penal tem uma característica essencial, que é a sua generalidade. Essa é uma característica da própria lei penal. Ela é genérica e, portanto, ela não se aplica para um e não para outro. Ela, a priori, se aplica para todo mundo que está sujeito à ordem jurídica do Brasil. Nessa situação, portanto, a Constituição deveria ter excepcionado expressamente da proibição esses parlamentares com alguma palavra que dissesse respeito à licitude, à permissão, ou alguma coisa que, digamos assim, indiciasse mais propriamente que se tratava de uma exclusão de ilicitude. Tanto não é o caso que a Constituição usa a palavra invioláveis. Ora, vejamos a própria expressão. Invioláveis significa que os parlamentares não podem ser violados por algo que fizeram, mas fizeram. Só não podem ser violados por eles. Ok. Vamos para o outro nome com que a coisa aparece: imunidade. Se a gente se vale das lições do direito tributário, a gente percebe que a imunidade tributária não tem a ver com os detalhes jurídicos da obrigação, mas sobre a não incidência, em sentido amplo, do poder político de tributar.
é muito parecido com o que a gente tem aqui. A expressão invioláveis não diz respeito, essa é a melhor interpretação, à categoria jurídica do crime. Não diz respeito sobre se é típico ou não, não diz respeito sobre se é ilícito ou não, sobre se é culpável ou não. Diz respeito somente à incidência do poder de punir. Isso significa que a melhor posição é retirar o debate da teoria do delito e colocá-lo, como faz um grupo de autores que nós já veremos, fora dela, no âmbito da punibilidade. Se a gente vai ao Rio de Janeiro, o professor Heleno Cláudio Fragoso, diferentemente de Hungria, diferentemente de Ponte de Miranda, diferentemente de Basileu Garcia, não resolvia esse problema dentro da teoria do delito. Ele resolvia esse problema no âmbito da punibilidade. E dizia, trata-se de uma causa pessoal de exclusão da pena. Do Recife, o professor Aníbal Bruno dizia o seguinte, trata-se de uma causa pessoal ou funcional de isenção da pena. Esses autores estão, me parece, mais alinhados com a própria textura da Constituição e as próprias palavras que ela usa, resolvendo, portanto, o problema da imunidade material fora da teoria do delito e fazendo com que ela exclua não a tipicidade, não a ilicitude, não a culpabilidade, mas a punibilidade do fato. Mas voltemos um minuto. Eu disse a você que havia duas possibilidades ainda de trabalhar com isso dentro da teoria do crime, ou excluindo a ilicitude, acabamos de ver as possibilidades, ou excluindo a tipicidade. E eu disse que nós deixaríamos isso para o final, porque essa é uma posição colhida da própria jurisprudência do STF. Isso é verdade. Mas a gente tem que ter muito cuidado com a seguinte situação. Em algumas das vezes nas quais o Supremo se manifestou pela atipicidade de uma conduta de parlamentar que ofendeu alguém, difamando, injuriando ou caluniando essa pessoa no uso da sua imunidade, essa discussão específica sobre qual seria a natureza jurídica desse negócio não foi feita no Supremo. Há um precedente interessante do ministro Gilmar Mendes em que ele, lá no final, a última coisa que ele diz na emenda é absolvição por atipicidade. Mas ele não discute exatamente no voto se era isso mesmo. Parece só uma palavra aleatória que ele colocou. Num outro precedente do ministro Celso de Mello, a gente vai perceber que ele também não discute isso, apesar de dizer que podem ser várias situações diferentes. E num outro precedente, também do ministro Gilmar Mendes, a gente vai perceber que ele próprio faz uma confusão enorme entre atipicidade, ilicitude e não isenção. Vamos examinar cada um desses precedentes para a gente se manter dentro da nossa melhor linha de raciocínio. Comecemos pela petição 6156 do DF, em 2016. Todo o tema da imunidade parlamentar era o objeto de discussão aqui, mas em nenhum momento o ministro Gilmar Mendes, relator dessa petição, discute a natureza jurídica dessa imunidade. Ele não apresenta os argumentos segundo os quais ela exclui a ilicitude, a culpabilidade ou a tipicidade. A única menção que faz é lá na ementa, no finalzinho, a seguinte: absolvição por atipicidade. Ponto. É possível dizermos que, com relação a esse precedente, então, o Supremo Tribunal Federal entende que a imunidade material é uma causa de atipicidade? Olha, eu sinceramente creio que não, porque, de novo, isso não foi debatido, isso só foi um negócio colocado ali no precedente. E isso fica mais evidente quando a gente estuda um outro precedente mais recente, que é a petição 7.308 do Alagoas de 2019. Me permita ler um trechinho dela para você. No caso de manifestações, diz o ministro Gilmar, que em tese tipificariam delitos contra a honra, a imunidade impede a incidência da norma penal, tornando atípica a conduta. Esta é a imunidade material, instituto que exclui a ilicitude decorrente dos votos, opiniões ou palavras proferidas pelos parlamentares. Assim, gozará o parlamentar de imunidade, que exclui o crime ou a ilicitude. Perceba que salada, perceba que melê, tem tudo aqui ao mesmo tempo. Voltemos com calma. Em tese, tipificam delitos contra a honra. A imunidade impede a incidência da norma penal. Paremos aqui. Impedir a incidência da norma é atipicidade, ilicitude ou o quê? É outra coisa totalmente diferente. Quando a gente fala de impedir a incidência da norma, a gente fala de uma relação jurídica que não tem todos os elementos para se enquadrar na descrição formal de um tipo.
Não é disso que se trata, porque se eu, Rodrigo, sou parlamentar e ofendo a sua honra subjetiva, a minha ação, o meu comportamento se enquadra perfeitamente na tipicidade formal de um delito de injúria. Então não é disso que se trata. Incide a norma, sim. Está errado o ministro aqui. Ele continua, tornando atípica a conduta. Bom, ok, fez a posição dele. É atípica. Paremos aqui. É atípica por quê? Não se enquadra na descrição formal de um tipo? Sim. Imagine que eu sou parlamentar e digo, olha, a Maria é uma bela isso, aquilo outro, não sei o que, filha de não sei o que, e faz isso, faz aquilo, e injuriei de tudo quanto é forma. Eu não ofendi o decoro praticando formalmente uma injúria? Sim. Eu não lesei o bem jurídico, honra dela? Sim, porque se eu serei punido por isso ou não é uma outra questão. Agora, eu lesei a honra dela, sim ou não? Sim. Então, no primeiro ponto, temos tipicidade formal? Temos. No segundo ponto, temos tipicidade material pela lesão ao bem jurídico? Temos. Então, por que é atípica a conduta? Percebemos que essa não é a melhor saída. Mas continua o ministro. Esta é a imunidade material, instituto que exclui a ilicitude decorrente dos votos. Mas peraí, ele não acabou de dizer que é atípica a conduta? Como é atípica e ao mesmo tempo exclui a ilicitude? Que confusão danada. E exclui a ilicitude de que maneira? Peraí, mas antes ele diz que não incide a norma. Agora exclui a ilicitude. Para excluir a ilicitude de um fato é preciso que antes tenha incidido uma norma. Que confusão terrível. Ele continua. Assim, gozará o parlamentar de imunidade que exclui o crime ou a ilicitude do ato. Peraí, o que é excluir o crime dentro da teoria do delito? Não existe essa categoria, o crime, ao lado da tipicidade, da ilicitude, da culpabilidade. E ao mesmo tempo ele diz, ou exclui o crime ou a ilicitude. Mas lá antes falou que era típica, agora exclui o crime ou a ilicitude. Que confusão. Por essas pequenas manifestações que a gente consegue perceber quando estuda a fundo os votos do Supremo Tribunal Federal, não me parece correto dizer que o entendimento do Supremo sobre a natureza jurídica da imunidade material é que se trata de causa excludente de atipicidade. Não está certo, porque a gente acabou de ver, o Supremo nunca discutiu isso a fundo, só falou coisas aleatoriamente. Numa prova objetiva, todavia, eu marcaria sim que se trata de uma causa de atipicidade. Porque naquela primeira petição que a gente viu, a 6156, essa, 6156 de 2016, isso consta expressamente na ementa, absolvição por atipicidade. Então, numa prova objetiva, e a gente sabe que as provas objetivas cada dia mais copiam, Ctrl+C, Ctrl+V, sem qualquer juízo de adequação às ementas, eu marcaria que sim, que se trata de uma atipicidade na visão do Supremo. Agora, numa prova discursiva, numa prova oral ou numa prova objetiva um pouco mais difícil, com membros de banca nomeados, que você sabe que tem um certo apego um pouquinho mais à literatura, à doutrina e ao pensamento, cuidado, problematiza isso. Eu ainda quero te trazer uma manifestação do ministro Celso de Mello sobre o tema. Veja que salada ele faz. Na sua opinião, trata-se de causa justificativa, excludente da antijuridicidade da conduta típica. Ok. Ele continua. Ou de causa excludente da própria criminalidade. Meu Deus, o que é a própria criminalidade dentro da teoria do delito? E peraí, como é que alguma coisa pode ser excludente de ilicitude ou da própria criminalidade? Sendo que para que haja o crime na sua complexidade, há de haver ilicitude, tipicidade e culpabilidade. Bom, o ministro ainda segue. Ou ainda, causa de mera isenção de pena. Mas espera, causa de isenção de pena, eu acho que está certo. Mas para que haja isenção de pena, não pode haver não pode haver exclusão da ilicitude. Porque só pode alguém ser isento da pena por um crime. E para haver crime, é preciso haver um fato ilícito. Perceba que confusão danada. O ministro ainda diz, fato é que nos delitos de calúnia, difamação e injúria praticados em razão do mandato, tais condutas não mais são puníveis. Aqui é uma pequena confusão a mais. Uma coisa é algo estar isento de pena. Para que algo seja isento de pena, algo tem que ser punível. Ou seja, em tese é cabível que o Estado exerça punição sobre aquilo, mas por uma decisão política, aquele indivíduo fica isento. Agora, o ministro no final diz, tais condutas não são puníveis. Então, se elas não são puníveis, também nem cabe isentar alguém de pena. Perceba como esse tema é
completamente maltratado na jurisprudência. E por isso, não é possível dizer que o Supremo Tribunal Federal oferece uma resposta segura, definitiva ou minimamente refletida sobre a natureza jurídica desse treco que nós estamos estudando. De novo, numa prova objetiva, eu marcaria que sim, que é uma causa de atipicidade, pelos motivos que nós já falamos. Numa prova discursiva, todavia, eu trabalharia a questão a partir de toda a discussão que nós fizemos aqui. Agora, preste atenção, eu disse a você que existiam algumas repercussões práticas bastante sensíveis disso. E uma delas está no concurso de pessoas. Desde que na Alemanha um indivíduo chamado Ernst von Mayr construiu uma importante contribuição à teoria do concurso de pessoas, nós lidamos então com 4 teorias que buscam responder a seguinte pergunta: que elementos e características jurídicas no concurso de pessoas o comportamento do autor deve ter para que o comportamento acessório do partícipe que a ele se soma seja punido? Há 4 respostas possíveis, todas elas desenvolvidas por Mayr ali por volta dos anos 30 na Alemanha, num livro que eu inclusive acho que tem aqui para te mostrar. É exatamente este aqui. Isso aqui não foi pensado. Que é o seu... Falei o nome errado. Falei Ernst von Mayr, na verdade trata-se de Max Ernst Mayr, que escreveu esse famoso tratado de direito penal. E nesse livrinho, eu acabei não pensando que eu tinha esse livro aqui, se não tinha marcado exatamente aqui as palavras dele para que nós pudéssemos ouvir especificamente o próprio autor. Mas acabei não me dando conta disso, só me lembrei que eu tinha esse livro aqui atrás agora, então até eu achar aqui vai demorar muito. Mas veja você, neste específico livrinho, Max Ernst Mayr constrói 4 teorias que buscam responder essa pergunta. A primeira, ele dá o nome de teoria da acessoriedade mínima e diz: para que o partícipe seja punido, basta que o autor pratique um comportamento típico, ou seja, um comportamento que se enquadra na moldura legal de um comportamento proibido. Se isso é verdade, então, dentro dessa primeira perspectiva, se um determinado autor pratica um comportamento que tem uma causa de exclusão da tipicidade, nenhum partícipe pode ser punido. A teoria mais adotada na Alemanha, e desde que Nelson Hungria trouxe ela para o Brasil, todos os livros e todos os penalistas passaram a adotá-la também, todavia não é essa, é a segunda, chamada teoria da acessoriedade limitada. Se a acessoriedade mínima diz que a conduta do autor tem que ter os aspectos da tipicidade somente, a limitada diz que ela tem que ser típica e ilícita. A teoria da acessoriedade máxima inclui a culpabilidade, a da hiperacessoriedade inclui ainda a punibilidade. Olha que interessante. Pensemos num caso em que eu, Rodrigo, sou um assessor parlamentar, sou um funcionário, portanto, contratado de um deputado federal, mas não sou eu mesmo titular de mandato legislativo. Eu tenho profundas divergências com um determinado grupo político e vou ao meu parlamentar e digo: olha, eu acho que você tem que fazer um discurso profundamente ofensivo a esse grupo político aqui, discurso de ódio mesmo, incita as pessoas a irem lá agredir, matar, incita a violência, faz discurso discriminatório, racista, fascista, tudo de ruim faz esse discurso aqui. Perceba que eu estou instigando, e a instigação, conforme você bastante bem sabe, é uma das formas de participação. O meu parlamentar, pela minha instigação, concorda com o que eu disse, e ele vai à tribuna e diz: olha, esse grupo político aqui tem que isso, tem que aquilo, esse grupo é isso, esse grupo é aquilo, esse grupo é isso, esse grupo é aquilo, vai todo mundo bater, vai todo mundo lá agredir, vai todo... Ou seja, todo o combo do desastre, o combo da desgraça, né? Maravilha. Perceba você, se eu disser, como diz o Supremo, que isso se trata de uma causa de atipicidade, esse parlamentar não pratica um comportamento típico. Se ele não pratica um comportamento típico, eu, que sou partícipe, não posso ser punido pela minha instigação, ainda que a literatura amplamente dominante, com apoio no Código Penal, desde que Mayr produziu, na década de 30, essa concepção para o Código Alemão, afirme que um partícipe deve ser punido quando uma conduta é típica e ilícita. De novo, nesse caso, ela não é nem típica. E eu que instiguei, que nem deputado sou, portanto nem imunidade nenhuma tenho, fico ileso.
O Supremo adota um entendimento bastante peculiar em algumas súmulas envolvendo o foro por prerrogativa de função, especificamente a 245, que diz que a imunidade do parlamentar não se estende ao corréu. Essa súmula tem por intenção precípua se debruçar sobre a imunidade formal, assim como outros julgamentos que o Supremo já produziu. Mas, em resumo, ela quer dizer o seguinte: um parlamentar tem a imunidade, se ele falou uma groselha que tipifique crime, ele tem a imunidade. O corréu, partícipe, se não tem a imunidade, não goza dessa prerrogativa constitucional, dessa prerrogativa jurídica, e, portanto, responde pelo delito que praticara em participação e será punido. Perceba, para dizer que o partícipe responde por um delito que o parlamentar pelo qual o parlamentar não responderia, seria indispensável dizer que isso não é uma causa de atipicidade da conduta, mas sim alguma outra coisa, mas não de atipicidade. Perceba, portanto, como os entendimentos do Supremo nesse assunto não fazem sentido. Se a gente volta a uma coisa que a gente já discutiu aqui, que é a Constituição utiliza a palavra invioláveis, de novo, a Constituição utiliza a palavra imunidade, a gente chega na resposta desse problema. A imunidade material, doutrinariamente, é muito melhor resolvida fora da teoria do delito, como uma causa de isenção ou de exclusão da pena, e, portanto, da punibilidade. Por que isso é importante? Porque nós não adotamos no concurso de pessoas a teoria da hiperassessoriedade, mas sim a da assessoriedade limitada. Dessa forma, o parlamentar pratica sim uma conduta típica e uma conduta antijurídica, que além disso também será culpável. Só não incide sobre ele, por conta de uma imunidade pessoal, o poder de punir do Estado. Mas sobre mim, o assessor, que não tenho essa prerrogativa pessoal, sim, o poder punitivo do Estado certamente deve incidir. Moral da história, meu amigo, de tudo isso que nós vimos, que conclusões nós podemos tirar? 1. O Supremo Tribunal Federal nunca discutiu, nunca debateu especificamente a natureza jurídica da imunidade parlamentar. Todavia, há alguns precedentes que mencionam ser uma causa de atipicidade, embora muito confusos, e embora nas fundamentações eles também mencionem que não que é uma causa de exclusão de ilicitude, é uma causa de impunibilidade, é uma causa de exclusão da criminalidade, é uma causa de um monte de coisa esquisita. A segunda conclusão, número 2, portanto, é que em provas objetivas é bastante prudente marcar que sim, trata-se de uma causa de atipicidade, porque mais uma vez isso está expressamente escrito numa ou noutra ementa, sobretudo a da petição 6156, relatoria do ministro Gilmar Mendes. A terceira conclusão é que essa discussão não é inócua. A depender da resposta que você der, você consegue responsabilizar ou não o partícipe, através da teoria da assessoriedade limitada do concurso de pessoas. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, ainda, o partícipe que não tem a imunidade não goza dela e, portanto, sim, responde pelo crime que praticar. Mas a gente acabou de ver que isso gera uma incoerência dogmática a qual o Supremo nunca prestou atenção. A próxima conclusão, número 4, é que em provas discursivas ou provas orais você certamente precisa aprofundar o tema e mencionar toda essa divergência que eu trouxe a você para, dessa maneira, mostrar ao seu examinador, tanto no papel quanto na tribuna, que você tem conhecimento sobre o que está falando e consegue, assim, se distanciar dos demais candidatos. A quinta e última conclusão sobre isso é que, independentemente de qualquer coisa, um parlamentar somente vai fazer jus à imunidade, lembremos disso, se ele atua, primeiro, com um nexo funcional e, segundo, com uma compatibilidade mínima entre o seu discurso e as bases estruturais da Constituição, sobretudo vedação a discurso de ódio, a disseminação de fake news, a incitação da violência e também a palavras, atos, comportamentos e expressões discriminatórias. Eu espero que você tenha compreendido um pouco desse importante debate, que além de tudo serve para a gente fazer uma ampla revisão de todos esses aspectos dogmáticos da teoria do delito. Se você gostou, não deixe de deixar o teu comentário aqui, de fazer toda a burocracia para continuar recebendo os conteúdos, assina o sininho, comenta, dá um like, compartilha o vídeo com todo mundo que está na caminhada de estudo junto contigo. Segue a gente no @dedicaçãodelta e no @prof. Rodrigo Barcelos com 2 L's. Um abraço grande, a gente se vê na nossa próxima oportunidade. Até lá.